Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos se sentar cantando assim. Sentido na vida, minha alma encontrou. Tua mão poderosa veio e me levantou. Agora eu posso declarar: hoje livre sou, tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Eucarístico. Hoje é domingo, dia da ressurreição. Meus amados irmãos e irmãs, eu peço a vocês, estejam em profunda comunhão aqui comigo, que vou ministrar essa palavra de Deus ao seu coração. Ore em línguas baixinho, vamos fazer essa comunhão, aquiete o seu coração e participe. A pregação é para cada um de nós, não é o frei, não é a pessoa que está pregando aqui que é importante, mas é a palavra de Deus, que é viva, eficaz, poderosa para transformar a nossa vida. Você também que nos acompanha pelo grande sistema Canção Nova de comunicação, se una conosco. Nós estamos unidos no mesmo Espírito Santo, debaixo da mesma unção, nos colocamos de acordo, que a vontade de Deus para as nossas vidas seja desvendada, seja revelada, e que a gente possa acolhê-la em toda a sua plenitude. Amém? Meus amados, na sexta-feira à noite com a missa, aquela missa ao precioso sangue de Jesus, pois no sábado com todas aquelas pregações, mais de cunho de libertação mesmo, nós nos esvaziamos. Quem sente de verdade, não é, que conseguiu uma grande libertação, que passou por uma experiência de libertação, vamos dizer assim, selada ontem na adoração, na presença de Jesus, levante a mão de verdade. Que bom. Quem está vindo só hoje pela primeira vez, levante a mão. Que bom. Sejam muito bem-vindos. Então, se ontem foi a conversão, a libertação, a iluminação pela palavra de Deus, o rompimento com as forças das trevas, com tudo aquilo que pode nos atrapalhar, especialmente com o pecado, hoje o Senhor quer planificar essa obra. O Senhor quer deixar essa obra completa. O acampamento é um conjunto. Libertação, cura e libertação. Primeiro vem a libertação, agora a cura. Para que você não saia daqui uma casa vazia. Para que você, voltando para a sua residência, para o seu dia a dia, o inimigo não volte talvez muito mais forte. O Senhor quer realmente transformar a sua vida. O Senhor quer realmente dar um novo sentido, que vocês possam experimentar em toda a profundidade a letra dessa canção. Hoje livre sou. Quem quer essa liberdade? Então vamos encher a casa,
vamos encher a nossa vida, vamos agora nos revestir da luz de Deus. E para isso é preciso um compromisso, onde o Senhor age e age poderosamente, mas é preciso a sua decisão, é preciso a sua disciplina, é preciso a sua resposta. Senão isso vai ser apenas mais um encontro, isso vai ser mais um momento na sua vida, e você vai continuar na superfície, sempre boiando. Desculpe o termo, muito me perdoe, como cocô que boia na água. Você tem que descer, você tem que aprender a ir a águas mais profundas. Deus quer você uma pessoa madura na sua fé. Deus não quer você apenas essa pessoa de encontros. Deus não quer apenas você essa pessoa superficial, inconstante, imatura, vivendo muitas vezes uma vida de aparência, e por isso não tem essa libertação, porque o inimigo fica lhe acusando, porque você não acredita de verdade naquilo que você está pregando e vive e anunciando aos outros. Sua pregação, seu ministério não tem poder, não vai para frente, não consegue o fruto. Você percebe que muita gente está vivendo de ministério de efeito. Digo, você vai a um show, você vai a um retiro, você vai a um encontro, você sente aquela alegria imensa, mas quando você sai dali, você pergunta: de concreto, o que é que ficou para a minha vida? Quase nada. Emoção, momentos, me perdoe, vira uma droga. O que é a droga? É causar um efeito de momento. Então esses encontros são de avivamento, mas agora precisa de um aprofundamento. A planta não pode crescer só para o alto, não, só para fora. Ela tem que crescer nas suas raízes, e quanto maior for a sua altura, tem que ser maior as suas raízes. Você precisa se comprometer com Deus, você precisa se disciplinar, e nada melhor do que essa boa notícia que eu vou anunciar a vocês, essa graça. Quem quer isso? De verdade, você quer isso? Você está cansado de oba-oba? Está cansado de momentos? Você quer ser feliz? Quer ser feliz sendo fiel a Deus? Abra a palavra de Deus, João capítulo 13. Meus irmãos, não existe santidade sem Jesus. E aqui na terra não existe a presença mais poderosa, mais plena, mais atuante de nosso Senhor Jesus Cristo, senão na Eucaristia. Como disse na primeira noite, na sexta-feira, repito, Jesus está presente de diversas maneiras. Jesus está presente quando 2 ou mais estão reunidos em seu nome. Quem aqui está reunidos em nome de Jesus? Pois Ele está aqui no meio de nós. Ele está aí pertinho de você. Você não consegue vê-lo, não consegue muitas vezes nem senti-lo, mas Ele está, tal como o ar, como a brisa que nos envolve, vivo, ressuscitado, procurando adoradores para o Pai. O Senhor está vivo e presente num pobre, no necessitado, naquele que precisa da sua ajuda. E através de atos de amor, de caridade, que é o amor posto em ação, você vai encontrar Jesus na pessoa do seu irmão. Porque todas as vezes que fizestes qualquer bem ao menor dos meus irmãos, diz Jesus, é a mim mesmo que o fizeste. Por isso, feliz de você, meu amado, minha amada, se você vive essa vida de caridade, se você ajuda as pessoas, se você já entendeu que sua vida
não é feita para viver só para você. Não procure essa felicidade egoísta. Não queira só o bem seu e de sua família. Não queira esse individualismo. Comece a sentir a dor do outro. Você vai ser curado dessa dor servindo. Você é uma fonte, foi feito para jorrar. Cada vez que você se fecha, você apodrece, porque a água parada cria bicho. Agora eu quero ver bicho em água borbulhando. Jesus está presente nos pobres. Jesus está presente nos diversos sacramentos da igreja. Jesus está presente na sua palavra. Levante a Bíblia, por favor, nunca deixe de andar com a Bíblia. Que carismático é esse, que pessoa renovada é essa que não anda com a palavra de Deus, que não ama a palavra de Deus? Baixa a Bíblia. Quem não tem a Bíblia aqui, a sua Bíblia pessoal, levante a mão, de verdade. Penitência, lute, dê seus pulos e vá comprar uma Bíblia, adquira uma Bíblia. E ande com ela. Não é para ter ali de enfeite não, nem é desodorante, viu? Debaixo do braço, né? Bíblia para ser lida. Quando oramos, falamos a Deus. Quando abrimos a Bíblia, é a boca de Deus que nos fala. É Deus falando conosco. Então, Jesus, o verbo de Deus, está presente em sua palavra. Por isso que você precisa ser fiel ao seu estudo da palavra de Deus. Gostando ou não gostando, sentindo vontade ou não, não importa. Você precisa ser fiel. Não se deixe escravizar pela sua vontade. Se discipline. Tem uma hora que você pegue a palavra de Deus e leia, e medite, e coma, e ame a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, meus irmãos. Mais uma vez eu digo, a palavra de Deus é eficaz. A palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. Ela penetra até o mais íntimo de cada um de nós. Ela liberta, ela nos orienta. É a voz de Deus. Ame muito a palavra de Deus. Ontem eu conversava com um homem de Deus desta comunidade. Me desculpem falar o nome também, ele, Márcio Mendes. Para mim é um dos melhores pregadores do Brasil. Que Deus o conserve e faça cada dia mais crescer. Porque aquele é filho de Padre Jonas mesmo. Então o amor à palavra de Deus, a gente vê aquele homem, um homem apaixonado pela palavra de Deus. E quando você se apaixona pela palavra de Deus, Deus lhe honra. A pessoa começa a ter afluência na palavra, na pregação. Uma pregação eficaz, penetrante. Vê tantas nuances na palavra que a gente não percebe. É o amor à palavra de Deus. Olhe para a canção nova. Tudo isso aqui o Monsenhor já está cansado de pregar. É fruto da vivência dele com a palavra de Deus. Não é? Então veja o que é que a palavra de Deus pode fazer. Jesus está presente na sua palavra. Apaixone-se pela Bíblia. Olha, é uma vergonha. Quantos católicos nunca leram a Bíblia toda? Nem leram os 4 evangelhos. Você vai perguntar para qualquer protestante, a pessoa às vezes não sabe nem ler direito, já leu 2, 3, 4 vezes. Tem muita gente que aprende a ler para ler a Bíblia, já de idade. É uma vergonha. Diga para o seu irmão, crie vergonha. Conheça a palavra de Deus. Você já pensou que é você passar pela vida e não conhecer a palavra de Deus? Mas, meus irmãos, vamos aqui para a pregação. Tudo isso é importante e não pode faltar em nossa vida. A comunidade, porque Jesus está reunido com os seus irmãos. A esmola, a caridade, o serviço aos irmãos, especialmente os mais necessitados. A palavra de Deus, os outros sacramentos. Mas se você quiser ser uma pessoa curada, ser uma pessoa profunda em Deus, você tem que ser uma alma eucarística.
Você tem que se apaixonar pela Santa Missa, por Nosso Senhor na Eucaristia. Eu fico pensando, como foi que muitas gerações, os nossos avós, nossos bisavós, eles não tinham essa graça que nós temos há uns 40 anos na igreja, da renovação carismática, dessa espiritualidade, desse tipo de encontro, sim ou não? A missa linda, toda em latim, o sacerdote de costa para o povo, a gente dizia assim, de costa para o povo, parece que não, é porque é um mistério tão grande que a igreja velava. O sacerdote, ele não estava diante do povo, mas estava diante do Senhor que ele celebrava. É muito respeito, era uma veneração, uma adoração muito grande. E foi isso que sustentou gerações e gerações. As primeiras sextas-feiras se confessava, 9 primeiras sextas-feiras e comunhão. Todo dia nas nossas igrejas, a gente via, ainda hoje, ainda vê menos. Aquele pessoal lá com a fitinha do apostolado da oração, todo dia se alimentando com o pão do céu, sustentou gerações e gerações. Gente que sofria muito, que não tinha essa graça que nós temos hoje, de tantos meios, e muitas vezes nem aproveitamos tanta graça. Era Jesus Eucarístico que sustentou e sustentava a sua igreja, a sua amada esposa. Aqui tem nesse texto para mim a mais linda definição da Eucaristia. Veja, João capítulo 13, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amassem os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. A minha tradução está até ao extremo. Para mim é uma das traduções mais felizes. Esse extremo significa até o fim, até a plenitude, até onde não podia mais. Eucaristia, meus irmãos, é isso. Eucaristia, Jesus eucarístico, Jesus que se oferece por nós, Jesus que sabe que vai voltar para a casa do Pai, Jesus que sabe que vai retornar para o céu, mas ao mesmo tempo Ele ama tanto essa humanidade, Ele ama tanto o homem, Ele quer tanto ficar presente ao mesmo tempo e fisicamente, sacramentalmente, visivelmente, sensivelmente nesse mundo, que Ele escolheu uma forma. Na sua sabedoria, na sua onisciência, Ele sabia que todos nós precisamos de comer. Sem comida e sem bebida nós não podemos viver. Então Ele escolheu os 2 alimentos mais universais que existem. Em toda parte do mundo, da humanidade, existe pão e vinho. Então, na sua onisciência, Ele nos deixou esse presente. Ele pediu com toda certeza ao Pai para ficar aqui entre nós, presente na Santa Eucaristia. Então, o que é a Eucaristia? É o extremo do amor de Deus. Cada vez que você for à missa, cada vez que você for a uma adoração, cada vez que você vê o sacerdote levantando o Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus, você entenda isso. Aí está a maior prova, o extremo, até onde Deus podia ir por meu amor. Como entender que um Deus tão grande e tão poderoso se faz tão pequeno e quer que eu o receba no meu coração? O Criador que se abaixa e se faz o alimento da sua criatura. Veja, Jesus, nosso Senhor, sendo Deus igual ao Pai, igual ao Espírito Santo, se abaixou. Vou comparar a encarnação para você entender, com um homem todo-poderoso, o mais sábio, o mais perfeito dos homens, que amava tanto umas formiguinhas que ele tinha, mas as formiguinhas eram teimosas, só faziam o que queria e viviam destruindo umas às outras. Então aquele homem, por amor
aquelas formigas, ele, sem deixar de ser homem, porque ele podia fazer isso, ele se abaixou e se fez formiga. Ao mesmo tempo era homem, mas ao mesmo tempo era formiga. Andava como formiga, falava, vivia com as formigas. Isso é só para você ter uma ideia do que foi o abaixamento, que os teólogos chamam de kenosis, o aniquilamento de Deus. Deus que se abaixa em Jesus Cristo para assumir a nossa humanidade. Inclusive muitos místicos dizem que Satanás negou a Deus quando ele viu o plano de Deus, que o verbo de Deus se encarnaria. Porque para muitos teólogos, principalmente os franciscanos, mesmo que o homem não tivesse pecado, Jesus teria se encarnado para ser rei de toda a criação. Claro que não precisaria morrer, padecer, ele seria coroado rei, ele seria aceito como Senhor. Mas então, quando o demônio viu que no plano eterno de Deus, o próprio Deus se tornaria uma criatura, e além disso se abaixaria mais ainda, e se tornaria um pedaço de pão, se tornaria uma matéria tão humilde. A esse Deus eu não servirei. Esse Deus é humilde demais. Olhe para mim. Aí começou a perdição do diabo e a perdição de cada um de nós. Olhe para mim, veja como eu sou forte, veja como eu sou um anjo de luz, veja como eu sou grande. Eu vou me prostrar diante de um pedaço de pão, eu vou me prostrar diante de um homem que é muito inferior à minha natureza. Só entende esse Deus quem sabe amar. Eu já vi por amor tanta gente se abaixar, e se abaixar mesmo. Imagina aquela mãe que nunca fez nada de errado na vida, ter que ir numa penitenciária de segurança máxima para visitar o seu filho bandido, ser revistada, ser humilhada de todo jeito para visitar o seu filho. Por amor ela faz isso. E tire isso dela para ver o que ela faz. Só entende o amor de Deus, a humildade de Deus, quem ama, porque Deus é amor. Eucaristia então é o extremo do amor de Deus. Se você ama, você entende essa presença real. Aqui em João 13, São João não fala da instituição da Eucaristia, ele fala da última ceia, especialmente do lava-pés, porque todos os evangelistas, os três sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e o próprio apóstolo São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele fala do momento da instituição da Eucaristia na quinta-feira santa. Tomai e comei, isto é meu corpo, tomai e bebei, isto é meu sangue. E nesse texto não aparece a instituição da Eucaristia, porque verdadeiramente, meus amados, São João já falou tudo isso no capítulo 6. Se você também quiser entender o que é Eucaristia, você leia primeiro o capítulo 13 de São João, aí você vá para o capítulo 6, o discurso do pão do céu. Ali Jesus vai rasgadamente, como em nenhuma outra parte da palavra de Deus, dos evangelhos ou do Novo Testamento, ele vai falar tão claramente da sua presença real e substancial na Eucaristia. Mas diante desse extremo de amor de Deus, diante do extremo que é a Santa Eucaristia, nós podemos ter duas atitudes. Vamos ver agora então o texto completo. Durante a ceia, quando o demônio já tinha lançado no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de traí-lo, sabendo Jesus que o Pai tudo lhe dera nas mãos
e que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, depôs as suas vestes e, pegando de uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Chegou a Simão Pedro, mas Pedro lhe disse: Senhor, queres lavar-me os pés? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não compreendes agora, mas compreendê-lo-ás em breve. Disse-lhe Pedro: jamais me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não os lavar, não terás parte comigo. Exclamou então Simão Pedro: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que tomou banho não tem necessidade de lavar-se, está inteiramente puro. Ora, vós estáis puros, mas nem todos, pois sabia quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis puros. Depois de lhes lavar os pés e tomar as suas vestes, sentou-se novamente à mesa e perguntou-lhes: sabeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Logo, se eu, vosso Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar-vos os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo, como eu vos fiz, assim façais também vós. Em verdade eu vos digo: o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Versículo 21. Dito isto, Jesus ficou perturbado em seu espírito e declarou abertamente, depois de ter feito esse gesto profético de lavar os pés, de instituir o mandamento do amor, do serviço, depois de ter instituído a Santa Eucaristia e o sacerdócio naquela quinta-feira santa, o Senhor então, Ele completa tudo isso dizendo: em verdade vos declaro, um de vós há de me trair. Os discípulos olhavam uns para os outros sem saber de quem falava. Um dos discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava à mesa, reclinado ao peito de Jesus. Vamos repetir isso? Um dos discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava à mesa, todos juntos, reclinado ao peito de Jesus. Simão Pedro acenou-lhe para dizer-lhe: dize-nos, de quem é que ele fala? Reclinando-se este mesmo discípulo sobre o peito de Jesus, interrogou: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pão embebido. Em seguida molhou o pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Logo que o engoliu, Satanás entrou nele. Jesus disse-lhe então: o que queres fazer, faze-o sem demora. Mas ninguém dos que estavam à mesa soube por que motivo lhe dissera. Pois Judas, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhes falava: compra aquilo de que temos necessidade para a festa, ou dá alguma coisa aos pobres. Tendo Judas recebido o bocado de pão, apressou-se em sair, e era noite. Palavra da salvação. Meus amados irmãos, diante então desse amor tão extraordinário, desse abaixamento, de Jesus que assume o serviço dos escravos. Não sei se vocês sabem, quem lavava os pés e enxugava dos senhores eram os escravos. Toda casa
de alguém que tinha alguma posse, tinha um escravo especificamente para isso. Quando o seu senhor chegava com seus convidados, antes de comer, antes de qualquer outra coisa, ele se ajoelhava, amarrava a toalha na sua cintura, lavava os pés, ungia muitas vezes a cabeça, enxugava, fazia aquela higiene, com todo o amor, com todo o respeito no seu Senhor. Jesus assume o lugar do escravo, para nos dar o exemplo de que, se não nos humilharmos, se não servirmos a Deus com toda a humildade, com toda a alegria, nós não seremos verdadeiros discípulos seus. Mas o mistério onde mais ele se humilha, como falei, é a Santa Eucaristia. É aí onde está o nó. É aí onde está o ponto central. É a presença real de Jesus. Por isso que o diabo tem medo de Jesus, mas ele não teme muita coisa que se refere a Jesus. Mas você jamais, por exemplo, você jamais vai escutar o diabo falar o sangue de Jesus. Quem quer que esse livro de todo perigo e de todo mal, levante a mão. Invoque em toda necessidade o sangue precioso de nosso Senhor Jesus. Ao poder de Deus, ali está a nossa redenção. Se a gente pudesse concentrar a nossa redenção, se pudéssemos por um momento materializar, está ali, no Santíssimo Sacramento do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus. Por isso que o demônio tem tanto medo, que eu e que você nos convençamos disso. E o que ele faz? Ele começa primeiro a entrar em nosso coração, através do pecado. Portas para o pecado, quais são? A mágoa. Olhe, meus irmãos, todos nós precisamos trabalhar muito o perdão. O ressentimento, a mágoa é porta para Satanás. Não cultive raiva dentro de você. Não cultive mágoas, ressentimentos. Não fique remoendo o que passou. A melhor coisa é você aprender a perdoar e perdoar rápido. Tomar logo a decisão, não deixar aquela semente maligna de uma palavra, de uma atitude, de uma traição, de uma perseguição injusta, de uma blasfêmia contra a sua pessoa, se alojar em seu coração. Se alojar, Satanás entra. Aí não tem mais espaço para Jesus eucarístico. Não deixe a impureza tomar conta do seu coração. Vigie os seus olhares, a sua intenção. Por que é que eu gosto de abraçar essa pessoa? Por que eu vou vestir essa roupa? O que é que eu quero ao mostrar, ou insinuar partes do meu corpo? Somente os puros de coração verão a Deus. O demônio tem acesso através do nosso corpo pela impureza muito grande e toma todas as áreas da vida. Eu já vi grandes homens e mulheres de Deus se acabando, se perdendo pelo pecado da impureza. Vigie, a coisa começa no espírito, a amizade, a convivência começa no espírito e termina na carne. Você vai ver o que vai acontecer com sua vida, seu ministério, sua vocação. Não se engane, se você está vivendo uma vida na pornografia, mesmo que ninguém saiba, Deus sabe, o diabo sabe, e vai lhe acusar, e vai lhe destruir, e vai acabar com a sua saúde. E se não acabar com você, acaba com sua família, ou com quem mais é caro ao seu coração. Fuja da impureza, não é isso que São Paulo diz? Fugir da impureza, fugir da fornicação, fugir do adultério, porque todo pecado que o homem comete é fora do seu corpo, mas o impuro peca contra o seu próprio corpo.
E o nosso corpo é templo santo. Nós somos parte do corpo místico de Cristo. Meu amado, eu lhe peço de todo o coração, vigie sobre a sua conduta. Seja uma pessoa pura. Renuncie, se vista com modéstia. Tenha cuidado com muito abraço, com muita carinho. Começa muito bonzinho, daqui a pouco. Isso aqui é miséria, meu irmão. Isso aqui, o coração é falso como ninguém. Tenha cuidado, não se exponha, não aceite, fuja, não crie ocasião. Numa pessoa impura, Jesus entra e não pode fazer nada, porque aquela casa, aquele corpo já está ocupado. A mentira, a desonestidade, meus irmãos, é triste a gente perceber isso. Seja uma pessoa honesta, não queira um alfinete que não seja seu. Não dê um jeitinho. Olhe, muitas pessoas não são prósperas, muitas pessoas vivem a vida toda mendigando emprego, sabe, vivendo a miséria, vivendo em dívida, correndo atrás do prejuízo. Por quê? Porque não foram honestas. E também dentro da igreja, o dinheiro da igreja, o dinheiro santo, as coisas de Deus, nunca defraude a casa de Deus, senão você vai pagar um preço muito alto. Seja uma pessoa íntegra. O que é meu é meu. Nunca aceite um troco errado. Nunca encontrou alguma coisa, procure saber se é de alguém. Ah, não, meu patrão, ele não é honesto comigo, eu dou um jeitinho aqui, eu pego isso, mas isso aqui não está, vai jogar fora mesmo. Não é seu, peça então. Nunca leve para casa, faça o gato como chama, não é? Você está trazendo maldição para dentro da sua vida, para a sua família. Seja uma pessoa íntegra. Ocultismo, como falamos ontem, envolvimento com essas coisas, as coisas que parecem até tolas. Eu não creio nisso não, vou ler por ler. Vai ler por ler. É a curiosidade, é o capeta, e fica sementes de morte em você. E aquela palavra que a cigana disse, ó, fica gravado no seu coração: aos 30 anos morrerás. Tadinho de ti, meu Deus. Mesmo que sorria, brinca com isso, está lá registrado no computadorzinho da mente, né? E você começa a chegar nos 30 anos, começa inconscientemente a desenvolver um bocado de doença, né? Triste, sementes do mal, contamina, o inimigo vai tomando espaço. Mas de tudo isso nós já falamos nos dias anteriores. Hoje eu quero falar para você, porque eu estou falando tudo isso, eu quero falar para você de Jesus, Jesus Eucarístico. Por que eu estou voltando a tudo isso? É o exemplo de uma atitude que a gente pode ter diante de Deus, a atitude de Judas. Qual era o grande problema de Judas? Já fizeram muitos livros, filmes sobre Judas, né? Muita gente acha que Judas foi um herói, foi um incompreendido. O evangelho é muito claro, eu fico com o evangelho. Não preciso saber se Judas está ou não está no inferno. Isso aí não depende, nem vai ser importante para a minha salvação, nem para a minha vida. Isso é Deus. Mas qual era o problema de Judas? Amor ao dinheiro. Era ele que segurava a bolsa. Era ele que estava ali com o dinheiro. E a palavra de Deus é muito clara: o amor ao dinheiro, o amor exagerado ao dinheiro, o amor desvirtuado ao dinheiro, quando você não apenas ganha dinheiro, mas o dinheiro te ganha, aí é a raiz de todos os males. Então aquela casa já estava ocupada. É tanto que o evangelho que nós lemos acaba de dizer assim: durante a ceia, quando o demônio já tinha lançado no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de traí-lo, Judas já estava cheio do mal, e o mal entrou através de um ato de vontade, ou seja, no seu coração. Por isso que vigie o seu coração. Coloque aí a mão no seu coração e diga: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me
pela vereda da justiça, pelo caminho eterno. Senhor, sonda o meu coração, penetra o mais íntimo de mim. Se existe alguma semente do demônio, alguma falsa intenção, alguma mentira, arranca do meu coração. O meu coração, Jesus, é todo teu. Ocupa o centro da minha vida, Jesus. Eu guardo o meu coração em ti, Jesus. O diabo não tem acesso ao meu coração, porque o coração é o centro da minha vida. E quem está no centro da minha vida, Jesus, és tu, meu Senhor. Se a casa já está ocupada, quando o rei chega, você imagine, o nosso coração tem um trono. Quando ele chega, recebemos Jesus, aí já tem outro ocupando o lugar dele. Como é que o rei fica? Muito triste. Por isso que quem comunga em pecado, comunga a sua própria. Por quê? Porque Jesus não pode fazer nada. Você recebe Jesus e deixa Jesus na sala de visita. Jesus vai adorar o inimigo? Ele já tomou conta do seu coração, da sua vontade. Ele diz, não, eu tenho direito a essa vida. Por quê? Porque essa pessoa está comendo aqui na minha mão. Ela tá com a mágoa é minha. Ela está me servindo através da impureza, do ocultismo. Ela está me servindo através desse amor ao dinheiro. Ela quer dinheiro, ela quer poder, ela quer status. Ela quer as minhas coisas e não as tuas. E o diabo quer humilhar nosso Senhor às nossas custas. Meus irmãos, comungar em pecado é isso. Quando Judas comungou, ele não comungou o diabo já estava nele. Ele comungou quem? E foi corpo e sangue. Aquele pão era pão, Jesus já tinha instituído, como eu falei, Jesus já tinha instituído a Santa Eucaristia. Jesus pegou o pão, molhou, ou seja, ele comungou inclusive nas duas espécies, a gente podia dizer. Sim ou não? Aquele pão era pão? O que é que Jesus tinha dito sobre aquele pão? Tomai e comei isto. Então era ou não era o corpo de nosso Senhor? Aquele vinho era vinho? Era o que? Tomai e bebei, isto é o meu sangue. Era o santíssimo corpo e sangue de Jesus. Judas comungou quando ele recebeu Jesus, mas porque o seu coração já estava cheio do mal. Aí Judas não teve mais salvação. O diabo quer que você perca o respeito por Jesus na Eucaristia. E eu te digo, muito cuidado, não para lhe fazer medo, mas por amor eu lhe digo, não comungue em pecado, não se acostume a comungar em pecado, não faça isso, porque senão o diabo vai te levar à condenação. Quem é capaz de comungar em pecado, sem distinguir o santíssimo corpo e sangue de Jesus, é capaz de fazer qualquer miséria. Eu já atendi confissões, vocês nunca vão saber nem onde é, nem onde foi. Esses 2 anos, esses 12 anos de padre, não é quase nada, mas já atendi muita gente, meus irmãos. E uma das confissões, porque quando a gente atende a confissão, eu não sei, graças a Deus, nem quem é a pessoa e nem quero saber, porque não interessa, esse pecado já não existe, ela confessou, espero que tenha sido liberto. Estou falando aqui para servir de lição para vocês. Quando a gente atende a confissão, a gente esquece, mas isso Deus não permitiu que eu esquecesse, até para eu falar na pregação. Como eu falei, não sei quem é essa pessoa, nem me lembro, nem quero me lembrar, porque se Deus esqueceu, quem sou eu para ficar lembrando? Mas quando um jovem, não me lembro aonde também, chegou para mim e disse: Frei, eu era muito da igreja, mas eu comecei a não vigiar, deixar a oração,
Eu era de ministério de música, comecei no ativismo, era ensaio direto, a gente fazia muitos shows, a gente atendia muitos grupos, nosso ministério chegou até a gravar um CD. E aí o que aconteceu? Eu comecei a me envolver um pouco com más companhias, comecei a voltar, gosto muito de música, a ouvir músicas do mundo, e quando eu vi que não, eu voltei a usar drogas. Já na igreja, já sabendo, Frei, eu cheguei muitas vezes a consumir drogas e ir direto para a igreja. Se tivesse um padre, bem, se não tivesse, eu entrava, às vezes chegava até bem perto da comunhão, só para comungar. Eu sabia que eu estava comungando a minha condenação, mas eu não tinha mais forças. É muito complicado, meus irmãos. Quando você perde o respeito e o temor a Deus, nada mais lhe sustenta, nem na igreja. Satanás vai tomando cada vez mais corpo e força na sua vida. O que fazer? Não há atitude de Judas, mas aqui nós vemos a atitude correta através do discípulo que Jesus amava. Nós sabemos muito bem que o discípulo que Jesus amava era João Evangelista, o autor do Evangelho. Por que ele não diz o nome dele? Por um ato de humildade, mas também com toda certeza, ao não dizer o nome, dizer apenas esse título, o discípulo que Jesus amava, ele estava querendo falar de cada um de nós. Quem é aqui o discípulo que Jesus ama? Quem é amado por Jesus? Então sou eu e é você que tem que fazer a mesma atitude. Diante de Jesus Eucarístico, qual deve ser a nossa atitude? Deve ser essa de João, de reclinar a nossa cabeça sobre o seu peito. Eucaristia tem que ser o descanso da sua vida. Você está cansado, você está passando por graves provações, vá à Eucaristia, vá à missa, comungue, talvez sem sentir nada, mas você ali de joelhos, depois da comunhão, faz sua ação de graças e diga: Senhor, Tu és o meu sustento, Tu és o meu alento, o meu descanso, nesse deserto que eu estou vivendo, o Teu coração é o meu descanso, é a minha paz, é a minha alegria. Você está enfermo, você está vivendo uma grande batalha na sua saúde, comungue. Quantos cânceres eu não já vi serem curados, e tantas outras enfermidades terríveis, através da comunhão diária. É Jesus, meus irmãos. Me lembro de um testemunho que eu vi há tantos anos atrás, de um sacerdote, que não conseguia mais nem falar, estava com câncer na garganta, e ligou para uma serva de Deus, uma irmã que tem o ministério da cura e dos milagres, e ela disse por telefone, um intérprete, porque ele não conseguia falar direito: Padre, o senhor celebra todos os dias? Celebro sim. Padre, agora ao senhor celebrar, quando o senhor receber o corpo e o sangue de Jesus, peça que o sangue de Jesus que o senhor recebe com tanta fé, Padre, lave esse câncer da sua garganta. Esse padre foi completamente curado pelo precioso corpo e sangue de Jesus. Um sacerdote. Porque muitas vezes, meus irmãos, acontece isso, a gente está ali com o mistério, se você não tiver cuidado, a gente se acostuma, a gente banaliza. Tudo que a gente tem de mais precioso é repetitivo na vida, é a nossa saúde, é a nossa família, não é? São os nossos amigos. A gente tem que cuidar de tudo isso. É Jesus Eucarístico. Quantas vezes a gente é tentado a ter que celebrar de qualquer jeito. Eu sempre aprendi uma coisa. Quando no seminário
eu vi o testemunho de um seminarista, ele dizia, de um padre, ele dizia assim: quando eu fui ordenado, eu fiz um único pedido a Deus e coloquei no bolso da minha camisa. Quando eu me prostrei no chão, eu disse: a única coisa que eu lhe peço, eu te entrego para sempre. A partir de agora eu sei que eu serei sacerdote eternamente. Deus livre, até no inferno eu serei padre. Uma vez padre, para sempre sacerdote. Tu és sacerdote eternamente. A única coisa que eu te peço, Senhor, nunca me deixe celebrar o teu santo sacrifício de qualquer jeito. E foi a graça que eu pedi. Escrevi uma cartinha para Jesus, botei no meu bolso, no dia da minha ordenação, 7 de dezembro, no sábado à noite de 1996. Eu pedi essa graça a Jesus. Meus irmãos, eu tenho muito cuidado. Assim, eu peço, se vocês puderem um dia se lembrar de mim e rezar, rezem só pedindo essa graça, de nunca perder a devoção ao precioso corpo e sangue de Nosso Senhor e à Imaculada Conceição da Virgem Maria, minha mãe e Senhora. E às vezes as pessoas dizem assim: Frei, por que você celebra a missa tão comprida? Eu digo que pode ser a última missa da minha vida. Eu não vou me arriscar não, né? Cada missa tem que ser como a primeira e como a última, porque senão a gente banaliza. A gente está ali com o nosso Senhor, mas não sente mais nada. O nosso coração já está ocupado por sementes do mal, e Deus livre até pelo próprio inimigo. A gente cega, meus irmãos. O diabo quer lhe cegar em relação a Jesus e a Eucaristia. Você tem tudo na Eucaristia. A Eucaristia é a sua saúde, é o seu alívio, é a sua paz. Por isso, você que não é casado na igreja, mas pode se casar, pelo amor de Deus. Mesmo que a outra pessoa não quer se casar. Eu já vi, graças a Deus, se teve uma coisa boa no meu ministério nesses anos todos, foi ver tantas pessoas. E eu já vi muita gente chorar. Frei, eu tenho uma vontade de comungar. Quando vai aquela fila da comunhão, uma vontade, eu sei que eu não posso, mas eu fico chorando. Por que, Jesus? Por que eu não posso te receber? Eu digo: minha filha, geralmente são as mulheres que mais sofrem. Reze. Quem pode mais? É o seu marido ou é Deus? Esse homem vai se casar. Ele não é Deus. Você confia, você tem filho, você não pode se separar. Então bote o joelho no chão, mulher. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Ou então Nosso Senhor não tem poder. Vá à missa. Você não pode comungar no sacramento, na hóstia consagrada, e não comungue. Mas vá à missa, faça a comunhão de desejo, a comunhão espiritual. Esteja ali na hora da comunhão. Quando você vê todos os seus irmãos caminhando, se ajoelhe e diga: Jesus, eu te recebo. Um dia eu te peço, nem que seja o último dia da minha vida, dá-me a graça de te receber. Mas de receber dignamente, depois de uma santa confissão, com um coração limpo. Aí você vai ver o que é felicidade, o que é o céu na terra. Não perca as graças da Eucaristia. Toda cura, toda paz que você precisa, toda força, Quantas pessoas dizem assim? Um jovem me disse isso, eu nunca esqueci, eu sempre repito nas minhas pregações. Ele dizia: Frei, eu tenho que comungar todo dia e bem cedinho, porque se o corpo de meu Senhor não entrar em mim, eu quero o corpo da minha namorada. Eu não aguento. Mas quando eu recebo o corpo do meu Senhor, eu consigo respeitar o corpo da minha namorada e esperar até o momento que ela vai ser minha esposa. Meus irmãos, que lindo, que maravilhoso, quando o primeiro alimento que entra nos seus lábios cada manhã é Nosso Senhor. Que maravilha você poder dizer: Senhor, já não sou eu quem vive, és Tu que vive em mim. Vem viver em mim. Toma posse. Eu sou profundamente aberto, mesmo sem nenhum sentimento, porque Deus prova muito. Muitas pessoas pensam que receber a Eucaristia é apenas sentimento, e muitos santos passaram por verdadeiras noites escuras, receberam anos e anos Jesus sem sentir nada, mas adorando do mesmo jeito. Madre Teresa de Calcutá era uma dessas.
ela mandava suas irmãs comungarem, inclusive na boca, com todo o respeito, com toda a reverência. Não é que ele não pode comungar na mão, mas ela dizia: nós recebemos um beijo de nosso Senhor em nossos lábios cada vez que comungamos na boca. Você receber um beijo na boca de alguém é porque você tem muita intimidade com essa pessoa. Só beijar sua boca e logo de manhã, mas ele vem beijar não só sua boca, mas todo o seu ser. O Cântico dos Cânticos diz: beija-me com os beijos de tua boca, porque os teus beijos são mais doces do que o vinho, do que o mel. Se entregue a nosso Senhor. Mesmo que você tenha que passar dificuldade, mesmo que você tenha que caminhar. Eu vejo pessoas que caminham tanto atrás de droga. Se você soltar um jovem viciado aqui, Deus o livre, na Canção Nova, e ele tiver naquelas neuras dele por droga, ele daqui a 5 minutos ele encontra, nunca veio em Cachoeira Paulista, Deus o livre, mas encontra uma boca de fumo. Sim ou não? Encontra. Se você soltar um adorador, num instante ele encontra um sacrário, ele encontra uma missa. Ele não tem sossego enquanto não reclinar a sua cabeça sobre o ombro, sobre o coração sacratíssimo de Jesus. Viva da Eucaristia, viva perto de nosso Senhor, o mais perto que você puder. Se você pode comungar do Santíssimo Corpo e Sangue dignamente, comungue. Até a igreja permite que ele comungue até 2 vezes por dia, não mais do que isso. E se participarmos de 2 missas inteiras, comungue diariamente. Se não pode comungar diariamente, comungue todos os domingos. Vá à missa na sua paróquia, participe. Não deixe missa inteira. E missa inteira é do nome do Pai até a bênção final. Nos avisa, tanta gente vai embora. Missa incompleta. Eu vi o testemunho tão lindo. Uma mãe trouxe uma filha tinha uma doença muito grave. A menina estava nos braços dela, não conseguia andar. A mãe ali, a missa todinha foi uma missa maravilhosa, mas não veio nenhuma palavra para aquela mãe, para aquela criança. Aquela mãe já estava assim, perdendo a esperança, mas ela ficou até o final. Quando o padre disse: e eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquela menina deu um pulo e saiu andando. Um milagre. Missa inteira, missa completa. É preciso você obedecer a palavra de Deus, ao que nos ensina a Santa Igreja. O jejum eucarístico, 1 hora antes de comungar, não comer nada. Respeito, devoção, não chegar na igreja em cima da hora, ou ficar conversando dentro da igreja. Não converse. Igreja não é lugar de conversar com as pessoas, é conversar com Deus. Faça silêncio, se prepare dignamente, prepare o altar do seu coração, anseie em estar com o teu Senhor. Depois participe de cada parte da missa, vá vivendo a Santa Missa, mesmo que o seu coração queira se distrair com outra coisa, foque no altar, fique ali. E às vezes até, olha, eu vou dizer um segredo para vocês. Quando você está mais perturbado, aí é que você tem que fazer mais esforço, e aí que sua oração sobe mais rápido. Muitas vezes até Deus permite que você passe por essa dificuldade para Ele provar se você realmente o ama. Tem gente que está passando tanta dificuldade de ficar na missa, que fica de joelhos. Eu quero ver se você não presta atenção de joelho. É que a gente tem que se disciplinar. Parece que não, esse padre é muito exagerado, é muito fanático. Não, é amor. É amor. Peça ao Senhor para se apaixonar de novo por Ele. Faça da sua vida uma vida eucarística. Seu sonho seja ver toda a sua família indo na fila da comunhão. Quem vai ver um dia isso? Em nome de Jesus. Toda a sua família. E se não for no banquete, como falava o padre Roger ontem na pregação da missa, se não for no banquete aqui da terra, vai ser no banquete eterno que o Senhor vai nos preparar no céu. Mas nenhum vai faltar.
Eu sou o pão da vida. Quem comer deste pão viverá eternamente, e eu ressuscitarei no último dia. Eucaristia é o extremo do amor de Deus por nós. Não esqueça isso. A Eucaristia é o sol da sua vida. Imagine por um segundo, olhe em volta, você consegue ver tudo. O calor que alimenta toda a natureza. Agora imagine esse mundo sem o sol. Trevas, morte, escuridão, terror. Sua alma, sua família. Este mundo sem Jesus é como esse universo sem o sol. Jesus Eucarístico é o sol de nossas vidas. O meu coração tem sede de amar. Vim a teu encontro, ansiosa em te adorar. Tem sede de amar. Vim ao teu encontro, ansiosa em te adorar. Meu Deus, eu creio e sente aqui e olhas para mim, porque me amas sem igual. Antes de nós cantarmos mais uma vez este refrão, que é o que eu gostaria que você cantasse, mas não somente por você, mas por todos da sua casa e por aqueles que não amam, não adoram, não esperam, não creem no Senhor. Entre tantos testemunhos que eu tenho com a Eucaristia, para mim o mais forte foi esse, a ponto de o meu esposo Fábio compor essa melodia, junto com uma irmã de comunidade, compor a letra. Aliás, musicar, né? Colocar a melodia na letra que já existia, que foi a oração do anjo de Portugal aos pastorinhos. Ela surgiu quando eu tinha 1 ano de comunidade, Canção Nova, e quando eu precisava, fui passar férias em casa com a minha família, e vindo, meus pais nos trazendo para Canção Nova, um carro bateu de frente com o nosso, e o meu pai morreu na hora. O Fábio estava comigo. Tivemos muitas fraturas, o Fábio uma fratura gravíssima na perna, hoje ele tem uma prótese na perna, mas eu tive 6 fraturas no meu corpo e inicialmente eu precisaria ficar por 3 meses em cima da cama, mais 3 meses para eu voltar a andar e mais 2 meses para estar zerada e retornar à Canção Nova novamente. Portanto, 8 meses de tratamento. E quando eu fui para casa da minha tia, porque minha mãe tinha levado uma pancada forte na cabeça, não podia cuidar de mim, a primeira coisa que eu pedi à minha tia era que eu recebesse Jesus todos os dias.
que ela arrumasse. Ela não era de caminhada naquela época. Tia, vai nos ministros da Eucaristia da paróquia, arrume o ministro da Eucaristia, que eles venham trazer para mim todos os dias Jesus. Porque com a perda do meu pai, em cima de uma cama, eu só vou ter o Senhor. E ali em cima daquela cama, porque eu não podia me mexer, por causa de tanta fratura, braço operado, platina no braço, todos os dias eu fazia essa oração. Oferecer as minhas dores, os meus sofrimentos, a saudade, a perda, tudo mais que você talvez que já perdeu ou já sofreu um acidente ou coisas piores. Só nos resta fazer isso, esperar em Deus, confiar e fazer por aqueles que não fazem. Então tudo foi abreviado. Em 3 meses, aquilo que ia durar 8 meses, em 3 meses eu estava retornando para a Canção Nova. Para dizer a você que eu estou aqui hoje, entre tantos testemunhos, eu estou aqui hoje pela força da Eucaristia. Poderia contar também do meu início da caminhada, onde eu tinha chegado no fundo do poço, por causa da afetividade, sexualidade, droga. Eu cheguei no fundo do poço, eu mexi com tudo isso. E quando eu fiz meu caminho de volta com Deus, eu pensei a mesma coisa. Eu só tenho a Eucaristia, só Jesus pode me curar, ninguém pode resolver a minha vida, minha área afetiva e sexual. Então, só Jesus. Então, todos os dias eu ia à missa, na fila da comunhão eu pedia: Jesus, por favor, me cura, equilibra a minha afetividade e minha sexualidade, que só o Senhor pode fazer isso. Para dizer a você que só o Senhor pode fazer isso que você necessita na sua vida, a você e aos seus. E se está difícil, meu irmão, se você está sofrendo e você acha que você é o que sofre mais nessa vida, não sofre mais. Se você ouvir o seu irmão do lado, você vai ver que ele sofre mais que você. E se você for ouvir outras histórias, você vai ver que a sua história não é nada. Então nós, uns com os outros, precisamos nos oferecer por inteiro e cantar e adorar e receber Jesus por aqueles que ainda não adoram, não creem, não esperam. Aí sim você vai ver e vai experimentar a manifestação de Deus na Santa Eucaristia. Aí sim Deus vai começar a agir. Aliás, Ele sempre age, Ele sempre faz, porque Ele é o nosso Deus. Mas com essa experiência, com a Eucaristia, naquilo que você necessita hoje, de início na sua caminhada, muitos anos de caminhada, volta para Jesus, adore, receba-o, mesmo que não seja a comunhão, mesmo que seja espiritual, porque como o padre disse, o frei disse, você não pode recebê-lo. Faça por inteiro e faça por aqueles que não amam, não adoram, não esperam, não creem, não confiam mais no Senhor. Vamos começar agora? Você está disposto? Você quer? Então levanta os seus braços no alto e solta a sua voz para cantar que você crê, que você adora, que você espera, que você ama este Deus, que tudo pode realizar. E Ele está vivo e nós podemos encontrá-lo todos os dias na Santa Eucaristia. Meu Deus! Aponta pro alto, aponta pro alto. O céu se faz presente ali e olhas para mim, porque me amas. É este o amor de Deus por nós, porque me amas. Que não
E agora, do coração eucarístico de Jesus, esse coração misericordioso, aberto lá na cruz e que nunca parou de jorrar sangue e água, os sacramentos da igreja, desça e permaneça sobre a sua vida e através de ti sobre toda a sua família, a mais rica e poderosa bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.